Salmos 102, podemos falar que esse Salmos é a oração de um aflito. O salmista, em meio aos seus pecados, em meio às suas lutas, ele clama ao Senhor. Nós vamos ler alguns versos. Verso 1 diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. O salmista aqui começa clamando e pedindo e suplicando ao Senhor em meio às adversidades da vida, em meio às lutas. O salmista, ele suplica, o salmista, ele clama. Queridos, nós temos clamado, nós temos suplicado ao Senhor, justamente para que o Senhor intervenha no meio dessa crise, no meio das dificuldades e lutas que passamos. E o salmista, no verso 2, diz assim: não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina meus ouvidos no dia que eu clamar, dá-me pressa em acudir-me. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, os meus ossos ardem como em fornalha. O salmista, ele faz um pedido ao Senhor, para que no dia da sua angústia, o Senhor o acuda, o Senhor o salve, no meio das nossas angústias e tribulações. A gente precisa clamar ao Senhor, a gente precisa suplicar ao Senhor que Ele nos salve, principalmente do pecado. Precisamos ter pressa, porque os nossos dias, como o salmista falou, são como fumaça que se desvanece, passa rapidamente. Aqui o salmista, ele fala justamente da transitoriedade da vida, que a vida, ela é breve, ela é passageira. Nós não somos eternos, eternos somente é o nosso Deus, e por isso precisamos cada dia colocar nossa vida nas mãos do Senhor, cada dia buscar ao Senhor. O verso 5 diz assim: os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sabe, o salmista aqui, quando você lê todos os salmos, ele expressa o seu sofrimento físico. Ele aqui fala que os seus ossos já se apegavam à pele. Ele estava realmente sofrendo fisicamente. Muitas pessoas hoje estão sofrendo fisicamente devido a essa enfermidade que assolou a humanidade. O salmista, ele sentia em seus ossos a dor e o sofrimento. Mas o seu sofrimento também não era só físico. Seu sofrimento era espiritual e também emocional. As pessoas estão sofrendo hoje, não só fisicamente, mas também espiritualmente e emocionalmente. O emocional das pessoas estão abalado, as pessoas estão com medo, as pessoas estão com dúvida, e as pessoas precisam, assim como eu e você, precisam de salvação, precisam de esperança, e só Deus pode conceder essa esperança, essa motivação. No verso 7 ele diz assim: não durmo, sou como um passarinho solitário nos telhados. O salmista, ele fala que eu não durmo. Quantas pessoas hoje não dormem devido à ansiedade, devido à angústia que passa,
E o salmista, ele fala: não durma. Talvez algumas pessoas não tenham dormido. E é nesse momento que a gente, mais uma vez, precisa buscar o Senhor em oração, precisa entregar a vida ao Senhor, para que a gente tenha paz, tenha esperança e que possamos repousar em segurança. No verso 9 ele diz assim: por pão tenho comido cinza. Mais uma vez ele expressa aí a sua angústia. Ele expressa justamente a sua ansiedade. No verso 12 ele diz assim: tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Aqui o salmista ele fala da eternidade, da grandiosidade de Deus. Deus é eterno e ele se preocupa com cada um dos filhos dele que sofre nesse momento. E no verso 27 e 28, o salmista diz: tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti estabelecerá a sua descendência. Deus continua sendo o mesmo, Deus é eterno. E esse Deus que é eterno, ele se preocupa com cada um de nós e principalmente com a nossa descendência e o nosso destino. Ele deseja salvar você e a mim nesse dia. E mais uma vez, coloque sua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, por favor, abençoe teus filhos que estão sofrendo. Muitos estão sofrendo fisicamente, mas também estão sofrendo espiritualmente por causa de um pecado. Estão sofrendo também emocionalmente por causa de muitas lutas, por causa de muitas angústias. É muito sofrimento na vida humana. Mas o Senhor continua sendo o mesmo. Tu és um Deus que ama os seus filhos e que oferece para cada um de nós nesse dia a oportunidade de salvação. Abençoe teus filhos nesse dia. Salve-os para o teu reino. Eu lhe peço no santo e bondoso nome do teu Filho amado Jesus. Amém.